Olá pessoal, vamos resolver a nossa bateria de exercícios sobre velocidade média, vetor velocidade média e vetor deslocamento, tá? Então, com as questões em mãos, vamos lá sem mais demoras. Um escoteiro, ao fazer um exercício de marcha com seu pelotão, parte de um ponto P e sofre a seguinte sequência de deslocamentos. Então, primeiro deslocamento, 800 metros para o norte. Segundo deslocamento, 300 metros para o oeste. Terceiro deslocamento, 400 metros para o sul. Sabendo que a duração da marcha é de 8 minutos e 20 segundos, vamos sublinhar isso aqui é muito importante. A duração da marcha é de 8 minutos e 20 segundos, é um intervalo de tempo. E que o escoteiro atinge um ponto Q, a questão pede que a gente determine algumas coisas aqui. Vamos lá para a letra A, o módulo do seu deslocamento vetorial de P aqui, tá? Pessoal, a palavra deslocamento vetorial é redundante, ok? Deslocamento já é um vetor. Então, para começar a resolver esse problema, precisamos inicialmente estabelecer a nossa rosa dos ventos, nosso referencial, norte para cima, sul, leste e oeste, tudo bem? Vamos representar aqui todos esses deslocamentos. Então, o primeiro deslocamento aconteceu no início do movimento, que é aqui no ponto P, e foi de 800 metros para o norte. Olha o nosso norte aqui. Basta a gente traçar 800 metros para o norte. Muito bem. O segundo deslocamento é de 300 metros para o oeste. Então, olha o oeste onde é que está. A gente vai aqui traçar agora o nosso deslocamento de 300 metros para o oeste. O terceiro deslocamento vai ser de 400 metros para o sul. O sul está para cá, apontando aqui para baixo. Então, vamos representar um vetor de 400 metros para o sul, e aí a gente atinge o ponto final do deslocamento da marcha, que segundo a questão é o ponto Q. Então, tá aqui todos os deslocamentos do escoteiro. Letra A. A questão quer saber o módulo do deslocamento vetorial de P a Q. Pessoal, muito simples. Deslocamento é um vetor que sai do início do movimento e vai até o fim. Olha que coisa simples. Tá aí o nosso vetor de deslocamento. Como calcular agora o módulo, o tamanho desse vetor de deslocamento? Basta a gente atentar para um joguinho geométrico aqui, tá? Eu vou fazer aparecer nessa figura um triângulo que a gente conhece. Olha que legal. Se aqui é 300 metros, pessoal, você concorda comigo que aqui embaixo também vai ser 300 metros? Olha só, é a mesma coisa, né? Aqui em cima 300, aqui embaixo 300, porque essas retas são paralelas. Agora, olha só, você conseguiria me dizer qual é o tamanho desse lado aqui, desse triângulozinho retângulo que a gente está vendo? Olha que simples. Se esse lado preto todo aqui é de 800 metros e esse aqui é de 400 metros, quanto é que fica essa diferença aqui, hein? 800 metros menos 400. Então, a gente vai ter aqui o lado do triângulo como um lado que vale 400 metros, tudo bem? E aí ficou simples, né? Agora eu consigo ver um triângulo aqui muito famoso, que é o triângulo 3, 4... E a hipotenusa vale quanto? 5, né? Muito bem. Mas se você não tem segurança em fazer isso ou não lembrava, a gente poderia resolver para achar o vetor de deslocamento por Pitágoras, né? D quadrado, 300 quadrado, mais 400 quadrado. D quadrado, gente, vai dar 250 mil, que é essa soma aqui. Quadrado passa para o outro lado, raiz. D vai ser raiz de 250 mil, que dá exatamente 500 metros. Já esperamos aqui que esse vetor de deslocamento é de 500 metros e já está resolvida a letra A do nosso exercício. Letra B. O módulo da velocidade média de P aqui. Olha que legal. O módulo da velocidade média é o módulo do deslocamento pelo intervalo de tempo para tal deslocamento, né? A gente já tem o módulo do deslocamento, que eu vou representar apenas por D. Calculamos no item anterior, que valia 500 metros. O intervalo de tempo para o movimento foi dado pela questão. 8 minutos e 20 segundos, pessoal. 8 minutos tem 480 segundos, né? Por quê? 8 vezes 60, cada minuto tem 60 segundos. Então, 8 vezes 60, encontramos 480. Mais 20 segundos, temos exatamente 500 segundos, que é o tempo total de deslocamento lá na marcha, né? Então, temos aqui módulo do vetor de deslocamento, módulo da velocidade média, módulo do vetor de deslocamento, que é 500 dividido pelo intervalo de tempo. 500 dividido por 500, encontramos 1 metro por segundo, é o módulo da velocidade média
do rapaz no deslocamento de P a Q. Então já está respondida a nossa letra B. Na letra C, a velocidade escalar média de P a Q. Dê sua resposta em metros por segundo. Pessoal, já estudamos que velocidade escalar média é definida como sendo a razão entre a distância total percorrida e não o vetor de deslocamento. Então a gente vai pegar toda a distância percorrida pelo rapaz e dividir pelo intervalo de tempo. Então olha como é simples encontrarmos essa distância aqui, ó. Você lembra que o rapaz ele percorreu 800 metros, 300 metros, 400 metros. Então, para achar a distância percorrida, basta somarmos todos esses deslocamentos aqui, né? Então, 800 mais 300 mais 400, a gente volta agora para cá, ó. 800 metros mais 300 mais 400, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo que a gente já sabe que é de 500 segundos. Portanto, essa velocidade média vai dar 1.500 dividido por 500, que é o resultado dessa soma aqui em cima, que dá exatamente 3 metros por segundo. Esse exercício serve para a gente ver que velocidade média e velocidade escalar média geralmente têm valores diferentes, porque são conceitos diferentes. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima questão. Uma partícula parte do ponto A da trajetória ABC esquematizada abaixo, no instante t igual a 0. Atinge o ponto B no instante t1 igual a 3 segundos. É importante isso aqui, por isso eu já vou sublinhar. Vamos lá. Então, o ponto B é atingido no instante 3 segundos, ok? E para no ponto C no instante 5 segundos. Então, no ponto C é atingido no instante 5 segundos. A variação de sua velocidade pode ser observada no gráfico abaixo. Então, a gente tem aqui um gráfico onde a velocidade do móvel varia da seguinte maneira. Ela aumenta aqui, depois ela fica constante, depois ela diminui e vai até 0, ok? E aqui está o esquema do deslocamento. O rapaz sai de A, vem até B, de B vai até C. No intervalo de tempo mencionado, ou seja, de 0 a 5 segundos, letra A, calcular a velocidade escalar média. Velocidade escalar média, mais uma vez, distância percorrida pelo garoto em determinado intervalo de tempo, né? Vamos lá, olha só. Velocidade escalar média, distância dividido pelo tempo. Ora, se eu tenho aqui o gráfico da velocidade pelo tempo, para encontrar essa distância, basta calcular essa areazinha aqui, né, pessoal? Muito simples. Calculando essa área, eu calculo a distância total percorrida pelo garoto no deslocamento de A até C. Essa figura geométrica é um trapézio, onde a área é dada pela base maior, acompanha a figura, mais base menor, que está aqui em cima, tudo isso dividido pela altura, acompanha o laser, tudo isso dividido pela altura. Vamos fazer essa conta. Distância vai ser base maior, confere, 5, mais base menor, confere, de 2 para 4, pessoal, olha só, de 2 para 4 dá 2. Tudo isso vezes a altura do trapézio, que dá 4, tá? Confere aqui, ó, 4, dividido por 2, esse 2 aqui já é da forma, né? Então, fazendo essa continha de padaria, a gente encontra que a distância percorrida pelo garoto, nesse intervalo de tempo, é de 14 metros, tá, gente? 14 metros é a distância percorrida. Agora, para calcular a velocidade escalar média, basta pegar a distância, dividir pelo tempo, a distância é 14 metros, o tempo de 5 segundos, encontramos 2,8 metros por segundo para fechar a letra A. Tudo bem, gente? Vamos para a letra B, olha só. Qual é o módulo da velocidade média? Velocidade média é um vetor, então primeiramente a gente precisa achar o vetor deslocamento, né? Então lembra, o cara sai do ponto A, vem até o ponto B, depois vai até o ponto C. Ora, o vetor deslocamento é um vetor que tem origem no início do movimento e vai até o fim do movimento, né? Acompanha a tela, ele parte daqui e vem até aqui. Esse aqui é o nosso vetor deslocamento. Tudo bem, gente? Então, olha só. Aqui a gente tem um triângulo, né? Já dá para ver que tem um triângulozinho aqui. Provavelmente a gente vai utilizar Pitágoras para encontrar o módulo desse vetor deslocamento. Só que para isso, eu preciso saber, gente, qual é o tamanho do lado aqui do deslocamento de A até B. Então, a questão falou, e a gente sublinhou lá no enunciado, que o deslocamento de A até B
foi até o 3º segundo. A gente sublinhou isso, não foi? Se você não lembra, volta um pouco o vídeo. Então, para calcular o tamanho dessa trajetória aqui, basta calcular a área abaixo da figura até um instante 3 segundos. Então, a gente vai calcular essa figura aqui, ó, né? A área dessa figura, que também é um trapézio retângulo, tá? Ele tem um lado aqui, ó, vertical. Então, para calcular esse camarada, acompanha aqui a figura, a gente vai calcular a área abaixo da curva preta, que também é um trapézio. Vamos juntos? Vamos lá. Distância percorrida de A até B vai ser base maior do trapézio, de 0 a 3 dá 3, mais base menor do trapézio, de 2 a 3, né? A base menor do trapézio, de 2 a 3, dá 1, vezes a altura do trapézio, olha que maravilha aqui, ó, 4, a altura do trapézio, tudo isso dividido por 2 e encontramos finalmente 8 metros a distância de A até B. Portanto, esse deslocamento vale 8 metros. Falta agora encontrar o deslocamento BC, pessoal. Falta encontrar o deslocamento BC. Ora, o deslocamento BC é o resto da trajetória. Então acompanha aqui, ó, daqui para cá representa o deslocamento BC. Para encontrar o tamanho do deslocamento BC, a gente calcula a área abaixo desse trapézio vermelho aqui agora, ó. A área abaixo do trapézio vermelho. Vamos lá para mais uma continha? Então, distância de BC vai ser a base do trapézio, acompanha, de 3 a 5. De 3 a 5 vale 2. Então, tenho 2, mais base menor do trapézio, de 3 a 4. 3 a 4 vale 1. Vezes a altura do trapézio, já sabemos que vale 4. Tudo isso dividido por 2. Fazendo essa continha de padaria, encontramos 6 metros. Portanto, esse tamanho aqui, desse deslocamento, vale 6 metros. Ah, gente, ficou muito fácil agora encontrar o vetor deslocamento, né? Esse triângulo aqui também é muito famoso, é o triângulo 6, cateto 6, cateto 8 e hipotenusa 10. A gente já sabe, portanto, que esse deslocamento aqui vale 10. Se você não lembrava disso, basta fazer Pitágoras. Deslocamento ao quadrado, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Fazendo essa continha, a gente encontra que o deslocamento é 10 metros. Módulo do vetor deslocamento. Para encontrarmos agora a velocidade média, o módulo da velocidade média, basta pegar o módulo do vetor deslocamento e dividir pelo intervalo de tempo. Vetor deslocamento tem módulo 10, intervalo de tempo foi de 5 segundos, acompanha aqui na figura, 10 por 5, 2 metros por segundo é o módulo do vetor deslocamento. Tudo bem? Questãozinha bem interessante, que envolve área de gráfico, né? Algumas continhas legais aí. Vamos agora, pessoal, para a definição de aceleração vetorial, tá? Te espero agora para o próximo vídeo.